E aí, você acha que foi chamado ou que foi escolhido? Ou você acha que foi os dois? João, no capítulo de número 15 e no versículo de número 16, nos diz assim: Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, amados. Este é o Evangelho Descomplicado Oficial. Eu quero te lembrar que pregação se assiste até o final. Queridos, então, deixando bem claro que não é mérito nem meu e não é mérito teu escolher a Cristo. Muita gente diz assim: eu escolhi a Jesus. É uma força de expressão a gente falar que escolheu a Jesus. Obviamente, queridos, quem nos escolhe é o Senhor. Quem escolhe a mim e a você é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Partindo do princípio que não é um mérito nem meu nem teu escolher, e muito menos mérito ser escolhido, imagine, já não é mérito a gente escolher, e o que dirá ser escolhido, porque somos pecadores, somos falhos, somos fracos, somos passíveis de erros, e infelizmente estávamos fadados à morte eterna, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo nós somos salvos e resgatados. Mas, queridos, eu gostaria de falar sobre esse grande chamado, sobre o grande chamado de Deus para as nossas vidas. E nós temos algumas características de um escolhido, nós temos algumas características de um escolhido e de um chamado por Deus. Primeiramente, nós temos que entender, o próprio texto fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, vamos primeiro classificar que primeiro há o chamado, e esse chamado ele é indistinto, ou seja, Deus, pela sua infinita misericórdia, ele trata todos de um mesmo jeito, de uma mesma maneira, ele dá chance e oportunidade para todos, independente de raça, de cor, independentemente de nação. Ele quer libertar e quer salvar a todos. Ele quer se fazer presente na vida de cada um de nós. Ele dá uma chance tanto para o judeu, como diz a Bíblia, quanto para o grego, ou seja, quanto para aquele que é povo de Deus, judeu, quanto para aquele que é estrangeiro. Sabemos que na vida neotestamentária, com a graça do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, somos todos um só povo, e por isso estamos aqui para adorarmos e glorificarmos ao Senhor Jesus. Mas nós temos algumas características de um escolhido e chamado por Deus. E se é que eu posso classificar isso, eu não vou classificar porque a Bíblia, graças a Deus, nos dá muitas vertentes, mas eu quero citar alguns pontos, algumas coisas bem cruciais, bem normais para o nosso dia a dia. Primeiro, o escolhido e o chamado, ele se solta, ele vai avante, ele não teme. Eu sou chamado e eu entrego minha vida a Jesus, e a partir daquele momento eu começo a fazer um esforço, lembrando sempre que todo esforço será inevitável ou será muito ruim, na verdade, se não houver a graça de Deus, se não houver a verdadeira fé em nossos corações, porque não é por obra que nós nos salvamos. Não é por obra que a gente vai se tornar escolhido. É por graça, não é por merecimento meu nem teu, é por graça. Obviamente, queridos, para se tornar um escolhido é necessário uma vida de fé, uma vida de abnegação, uma vida de, acima de tudo, observância das leis do Senhor, da palavra de Deus. Bom, então se eu me solto, a questão de se soltar, de ir avante, de não temer, significa que quando aceitamos o chamado, precisamos entender que quem nos capacita é o Senhor, já que Ele nos escolheu, já que Ele nos chamou. Quem nos instrui é o Senhor, mas a gente não está livre, ou a gente não deveria achar que estava livre para fazer tudo ao bel prazer. Precisamos de ensinamento bíblico, precisamos de capacitação bíblica, precisamos ser pastoreados, precisamos ser guiados em um rebanho. Somos todos do rebanho de Jesus, mas aqui nesta terra nós precisamos ser pastoreados. Por favor, não caia nessa ideia maluca de desigrejado, nessa ideia louca de que você sem igreja, quando eu falo sem igreja, é força de expressão, porque a igreja somos nós, mas que você sem congregação, sem pastor,
sobre a tua vida, você vai conseguir ir avante. Não, você precisa ter alguém, ou seja, alguém que seja teu líder, um pastor sobre sua vida. Você precisa ter alguém para te ensinar, você precisa ser pastoreado, ok? Então aprenda isso. O chamado é maravilhoso, ser escolhido é tremendo, mas não adianta ser chamado e ser escolhido e você sair por aí achando que você é um lobo solitário. O lobo já está errado, né? Porque lobo pega ovelha, então você não é lobo, você é ovelha. E ovelha tem pastor, ok? Então, quem é chamado e quem é escolhido e depois escolhido, ele sabe que, embora ele se solte para fazer o evangelho, embora ele vá avante, embora ele não tema, ele tem que ter liderança. Então saiba disso, é necessário ter liderança. Segundo, eu e você precisamos dar fruto. E a relação de dar fruto, a relação mais direta está quando Cristo fala que temos que ficar ligados à videira, e ele se intitula a videira verdadeira. Então nós somos galhos, e estes galhos precisam produzir frutos, porque ligados à videira verdadeira vão dar frutos. Ou seja, eu e você, como cristãos, como aqueles que estão em Cristo, obedecendo ao chamado, crendo no chamado e entendendo que através do chamado vamos ser escolhidos, aleluia. Frutos estes que necessitam ser basicamente, primeiramente, de arrependimento. Arrependimento primeiro que tem que ser gerado em nossas vidas e depois em outras vidas através da própria pregação do Evangelho. Então, pregando o Evangelho, nós vamos dar frutos. Lembrando sempre que nunca pode nos faltar capacitação, oração, consagração, busca a Deus. É impossível pregar o Evangelho sem preparação, sem comunhão com Cristo. Então, este chamado e esta escolha está muito diretamente também ligado a uma vida de preparação, a uma vida de submissão a Deus, uma vida de consagração ao Senhor. Também a gente não pode deixar os frutos morrerem, porque não adianta apenas dar frutos. Os frutos precisam ser cada dia não somente florescidos em nossas vidas, mas esses frutos têm que ser conhecidos, porque a Bíblia que diz que nós somos conhecidos pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, esses frutos não podem morrer e precisam ser frutos abençoadores. Primeiro, frutos de arrependimento para outras pessoas, frutos de bênçãos em outras vidas, frutos de conversões em outras pessoas, frutos para as nossas próprias vidas, para as nossas próprias famílias, para o nosso próprio lar. Esses frutos precisam a cada dia florescer e não podem morrer. Ou seja, nós temos que entender que aquele que é chamado e aquele que quer fazer por onde, ou pela graça de Deus, quer chegar a ser um escolhido de Deus, ele precisa, primeiro, ter pastor, fazer parte de uma congregação, ser pastoreado. Ele precisa dar fruto e esses frutos não podem morrer. Você pode glorificar Deus por isso? Bom, e agora com as suas consequências, porque essa vida, esse grande chamado, né, e essas características que eu falei iniciais precisam gerar em nós consequências, é claro. Então, ao passo em que eu vejo muitas pessoas, e eu gosto de tocar nessa tecla, muita gente buscando, mas mal essas pessoas sabem que basta obedecer, basta ter a vida em submissão e obediência a Deus, que as vitórias os alcançarão. Então, consequência para quem é pastoreado, para quem dá fruto, para quem vê os seus frutos florescer e esses frutos não morrem. Primeiro, uma vida de vitórias. Não obstante lutas, não obstante provas, as vitórias chegarão para as nossas vidas. Não é no nosso tempo, não é no nosso momento, não é na nossa hora, mas estas vitórias chegarão, porque uma vida de obediência, uma vida de submissão a Deus, uma vida de consagração, aleluia, uma vida de fé, uma vida daquele que é chamado e entende que pode ser escolhido se por fé continuar seguindo e obedecendo ao Senhor, é uma vida de vitórias. E aí, queridos, que tipo de vitória é essa? Eu gosto sempre de falar também, a primeira vitória que você não pode se esquecer, a primeira vitória que você não pode abrir mão é ser salvo em Cristo Jesus. E aí, se você está precisando de uma vida financeira abençoada, se você está precisando de uma vida sentimental abençoada, se você está precisando ser curado, tratado,
Tudo que você está precisando, Deus começará a fazer na tua vida naturalmente. Por quê? Porque a tua vida, porque você soube respeitar o chamado e você quer ser escolhido. Porque você, para ser chamado e para ser escolhido, você tem que ter uma igreja, um local onde você é pastoreado. Você precisa dar fruto nesse local. Os teus frutos não podem morrer. Deus está falando conosco. Depois, outra consequência maravilhosa, as nossas orações não somente são ouvidas, mas as nossas orações são respondidas. Você pode glorificar Deus por isso. Como é bom ter oração respondida, né? Como é bom saber que Deus está ouvindo a tua oração, mas também está respondendo. Porque todas as orações em nome de Jesus são ouvidas. Mas quem sabe, querido, quem sabe, meu amado, minha amada, você falou assim, Deus não respondeu minha oração, mas você perguntou se era da vontade de Deus, enquanto que a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E quando a gente se agrada em Deus, a gente entende que a vontade dEle é o melhor para as nossas vidas. Por isso, as nossas orações serão ouvidas e serão respondidas. Eu quero dar duas consequências básicas que são essas para as nossas vidas. Por quê? Porque quem é escolhido ou quem é chamado e quer ser um escolhido e cumpre na medida do possível estas pequenas características de ser pastoreado, dar fruto e o fruto não morre, essa pessoa tem vida de oração, essa pessoa tem vida de vitória e essa pessoa tem suas orações respondidas pelo Senhor. Ok. Agora, ser chamado ou ser escolhido não isenta a mim e a você de esforço e de fidelidade. Muita gente se confunde. Muita gente pensa assim, ok, já que o Senhor me chamou, Senhor, então vai ser tudo tranquilo. Você sabe que não é isso, né? Deus fala que a gente tem que se esforçar, Deus fala que a gente tem que, a cada dia, não digo fazer por onde, né? Porque não é por obras, mas o esforço é muito mais um esforço de fé. Claro que às vezes gera em nós também um esforço braçal, um esforço em que a gente literalmente vai suar a camisa, né? Mas quando em João capítulo de número 6 e no versículo de número 70, Jesus fala assim, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, contudo um de vós é o diabo. Então, ser escolhido e ser chamado, Jesus falou, não escolhi a vós, os 12, contudo um de vós é o diabo. Ou seja, nada me impede, nada te impede de, mesmo sendo um escolhido, infelizmente dar lugar ao diabo. Pastor, isso é grave, porque Jesus falou assim, ó, eu escolhi a vocês 12, mas um de vocês é o diabo. Então, se fosse por regra, nenhum deles se deixaria ser contaminado, ok? Então, nós precisamos de uma vida realmente pautada na palavra de Deus. Nós temos que vigiar, nós não podemos facilitar, porque ao menor sinal de brecha o diabo vai entrar, e mesmo sendo escolhido, e mesmo sendo alguém chamado, talvez a gente possa dar lugar para o diabo, porque Judas deu lugar para o diabo. Jesus chamou a gente, Jesus quer nos escolher a cada dia, mas se a gente der lugar para o diabo, não adianta, a gente não vai ficar se valendo disso. Pastor, Pedro também deu lugar ao diabo. Pedro, né, deixou o diabo influenciar o coração dele, ele negou a Jesus. Eu vou até concordar contigo, só que nós temos algumas diferenciações acerca disso. E eu não quero entrar nesse assunto agora, porque você sabe que Pedro se arrependeu e Judas teve remorso. Remorso não leva para o céu, arrependimento leva para o céu. Arrependimento gera conversão. E Pedro só se converteu de verdade depois dessa atitude, onde infelizmente ele negou Cristo, mas depois tudo veio à tona, ele caiu em si e aí sim ele se converteu. Você pode glorificar Deus por isso? Aleluia. Então, essa frustração que está acontecendo com muitas pessoas é o resultado de muita gente falar assim, ok, eu me achei um escolhido, mas aconteceu isso. Gente, não é porque a gente é escolhido que a gente vai ficar vacilando toda hora. Não é porque a gente é escolhido que a gente vai ficar facilitando para o diabo. Precisamos vigiar, precisamos guardar a palavra de Deus em nossos corações. Para quê? Para não pecar contra Ele. Glorifica o nome do Senhor Jesus por isso. Também em João capítulo 15, versículo 19, está escrito assim, se fosseis do mundo, quer dizer, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Quando Cristo fala que me escolheu, que te escolheu do mundo e que quer te escolher do mundo se você ainda não se entregou a Jesus, ele está falando claramente, olha, não espere uma vida de facilidade, não espere todo mundo de gracejos contigo depois que você se entregar de verdade para Cristo.
o mundo vai te odiar, o mundo não vai querer que você fique verdadeiramente feliz, o mundo vai querer tirar a sua paz. Então entenda uma coisa em nome de Jesus, você é chamado, louve a Deus por isso. Você quer ser escolhido, se esforce, obedeça, tenha a palavra de Deus no teu coração, participe de uma congregação, seja pastoreado, seja liderado, tenha cobertura espiritual sobre a tua vida, dê fruto, não deixe os frutos morrerem. E aí você vai ter uma vida de vitórias, isso é praticamente algo que é inevitável. Você também vai ter uma vida de orações, não somente ouvidas, mas respondidas. Mas, por favor, um alerta para a tua vida, não se sinta o melhor porque você foi chamado e porque você vai ser escolhido, e não dê lugar ao diabo, porque Judas deu lugar ao diabo. Não se precipite, continue firme, continue fiel em nome de Jesus e saiba, talvez a situação não fique tão fácil, porque se você fosse do mundo, o mundo ia amar o que você tem, o que você faz. Mas como nós não somos mais deste mundo, o mundo nos odeia. Por isso, louve ao nome do Senhor Jesus e permaneça fiel em nome do Senhor Jesus. Se você chegou até este momento, eu quero pedir que você, em nome de Jesus, compartilhe este vídeo, deixe o teu like abençoado, se inscreva no canal em nome de Jesus e que você possa, em nome de Jesus, também orar e clamar para que o reino de Deus possa crescer a cada dia em nossas vidas. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Fique na paz.